Bom, Denise, muito obrigado por falar com Cultura em Cena, comigo e com a Karime. A gente gosta de falar sobre cultura e promover cultura. Eu vi, né, cenas do filme aqui mostrando Florianópolis, artistas locais que a gente conhece, a Vanderlei, o Renato. É importante sair do eixo Rio-São Paulo, né? Como que foi para ti essa saída? Não, então, eu te digo, Tadeu, quando a Márcia me falou, enfim, de fazer o filme né, na Barra da Lagoa, eu achei tudo lindo, maravilhoso. Quando ela falou que iam ser artistas locais, e aqui eu gosto de falar isso porque é um preconceito que a gente tem. Eu falei assim, poxa, mas quem, né? Será que vão dar conta? E conheci esse elenco maravilhoso, Renato, Vanderleia, e eu fiquei, Marcinho, maravilhoso. Então eu confesso, eu gosto de falar isso agora sim para vocês, porque queria fazer aqui um testemunho desse nosso preconceito, desse eixo Rio-São Paulo, né? Esse país é tão grande e eu agradeço a essas pessoas resistirem, fazendo a cultura vibrar nos seus lugares, né? Porque muitas vezes a gente acha que porque a gente quer ser ator, a gente tem que ir para o Rio, para Globo ou para São Paulo. E na verdade é muito lindo ver esses artistas que são aqui admirados e assediados pelo público desse lugar, porque resistiram aqui fazendo seu teatro e com seu talento, seu imenso talento. Né? E a gente fez uma química, a química que eu tive com o Marcinho Gonzaga, a química que eu tive com o Renato Tunis, que eu falei para ele ontem, Renato, a gente é irmão, né? A gente virou irmão. Esses milagres que acontecem na nossa profissão, dessa coisa, dessa química, de uma pessoa que você não contracena, que você nem não está acostumada com ela, não conheceu para o filme, e em 5 dias a gente é irmão, dada a nossa capacidade de sonho e a nossa técnica como artista, né? É muito bonito isso. Nossa, Denise, eu até achei que vocês eram irmãos, assim, falou 5 dias ali, eu fiquei, olha. E Denise, eu queria perguntar para você, assim, em que momento, assim, você acredita que a sua personagem se encontrou com a sua Denise de hoje, assim? Bom, na leitura do roteiro eu fiz esse filme também por isso, porque eu me identifico muito, né? Acho que o filme tem uma coisa que qualquer pessoa se identifica, mas eu acho um filme muito feminino, qualquer mulher se identifica com essa capacidade de se reinventar, de se reinaugurar. Eu gosto dessa ideia de se reinaugurar. E a Márcia fez essa coisa linda que é essa criação lúdica desses livros que restam numa estante quando essa mulher está desfazendo a casa para partir. Tem esses livros com dedicatórias e ela resolve fazer uma espécie de quebra-cabeça de si mesma, um ritual de partida, de despedida, indo atrás das pessoas que escreveram as dedicatórias nesses 5 livros. E através desses encontros ela se descobre quem era ela, quem ela foi, quem ela não é mais, mas o que resta dessa que ela foi, quem ela é agora, para enfim podendo, revisitando esse passado e tudo que ela viveu ali, seguir em frente, como se não desse para ela simplesmente seguir em frente. E através disso a Márcia ainda consegue, a Márcia Paraíso, falar o tanto de coisa que ela fala com uma história que poderia ser uma história simples só, ali já seria incrível, mas ela vai além e fala muito mais. E além disso, falando dessa Barra da Lagoa, eu acho que o filme para mim sempre lembro de uma frase do Tolstói em relação a esse filme, que é aquilo: fale da sua aldeia e falará do universo. Eu acho que a Márcia consegue falar do universo e de muitos universos através desse filme. E ontem na estreia também você falou sobre esse sotaque manezinho, assim, como que foi pra ti? Como foi pra ti? Eu penei, viu? Porque é muito difícil de fazer o manezinho. Eu falei pra Márcia, isso é uma temeridade, a gente ir atrás desse sotaque, né? Porque é um sotaque, Karime, que a gente não tem notícia no Brasil. E eu estava até contando que eu fiz um retrato falado por muito tempo no Fantástico, que eu fazia mulheres do Brasil inteiro e que tinham vários sotaques. Eu gosto da prosódia, eu gosto de estudar isso. Mas eu me lembro que uma vez teve uma mulher de Florianópolis
que eu acho que era bem manezinho, hoje eu reconheço, nem chamava assim naquela época, que eu falei assim, é engraçado, ela é meio português, de onde que ela é? Ela é estrangeira, por que ela fala assim? Que era uma coisa completamente diferente pra gente, né? E eu, na verdade, o meu manezinho tá assim, uma indicação de manezinho, como a Márcia fala é uma generosidade da Márcia falar pra mim que eu sou uma neocatarina. Eu gostei. Mas tem um quê de português? Ela é casada com um carioca, Ana Catarina, há muito tempo, é uma professora ali da universidade, né, de literatura, e está habituada a lidar com muitas pessoas, né? Florianópolis tem essa particularidade de muita gente de fora, que ficou aqui no paraíso, né? Muita gente que adotou essa terra. Todo mundo ama. E o filme aconteceu também porque ele recebeu patrocínio de editais, né? Qual a importância? Muita gente não entende, né? Tem preconceito, fala mal desse patrocínio, então, mas é muito importante para a cultura, né? Para o cinema brasileiro. Cadê? Eu tava, olha só para a gente entender, né? Aconteceu uma coisa muito importante com a gente esse ano, que foi o Ainda Estou Aqui no Oscar. Quando eu vi as pessoas torcendo por um ator, uma artista, como a Fernanda Torres, a Nanda, as pessoas torcendo por uma artista, como torciam por um jogador de futebol, fazendo uma torcida, se fantasiando no carnaval de Nanda, de Fernanda Torres, eu falei assim, tomara que isso crie essa consciência de que o cinema, os artistas são os arautos de um povo. O nosso cinema, a gente tem uma capacidade tão imensa, um talento tão grande para o audiovisual, que você vê, todas as vezes que o audiovisual é incentivado, a gente vai para o Oscar, Berlim, ganha Urso de Prata em Berlim, ganha Veneza, por quê? Porque a gente tem um talento para isso. O audiovisual, no ano passado, movimentou, a indústria audiovisual movimentou no Brasil mais do que a indústria automobilística, mais do que a farmacêutica, que também são incentivadas. Ninguém fica discutindo o preço de carro e de remédio, porque que carro precisa ser incentivado. Mas as pessoas têm essa ideia de que... Eu acho que eu já sei por quê. Porque quem é artista, a gente não faz isso porque pai e mãe obrigou. Né? Você faz isso porque você quis muito, inclusive você briga muito com o pai e mãe para ser artista. Hoje menos, porque tem essa glamorização da celebridade, né? Mas você briga na sua casa, muitas vezes com sua família, para conseguir ser artista. Como é uma profissão que a gente gosta muito, as pessoas acham que aquilo não é uma profissão, que aquilo é só um prazer. É prazer também, mas a gente rala pra caramba, né? E talvez por isso venha essa coisa de, o artista eu gosto dessa palavra, eu vou usar, vagabundo. Porque eu tenho um orgulho, se acham que eu sou vagabundo, eu sou vagabundérrima, entendeu? Porque, na verdade, eu sonho, eu trabalho com sonho. A gente tem a felicidade de ter uma profissão que a gente transforma angústia em beleza. Não contente com isso, que já seria uma felicidade, a gente faz alguém que está sentado na plateia, que está todo angustiado, pensar, não, mas não sou só eu. Tá vendo? O Chico Buarque, o Brecht, a Clarice Lispector, o Drummond, né? O Tchekhov, também sofreram o que eu estou sofrendo e escreveram isso. Eu não estou sozinho. E essa pessoa que está rindo e chorando, ou chorando aqui do meu lado, também é meu irmão nisso que eu vivi e que eu achei que eu tinha vivido sozinho, mas o teatro ou o cinema me faz crer que não, que o meu problema é da humanidade. E que, com essa beleza toda, eu acho que eu ainda gosto de estar aqui. Então, eu ainda recupero no teatro, no cinema, o meu fascínio pela existência. Então, o Hamlet tem, né, uma fala, quando vai aquele grupo de atores no palácio se apresentar, né, ele tem um texto lindo do Shakespeare que é: respeitem os artistas, eles são a crônica de uma sociedade. Nós contamos para as pessoas quem elas são, de alguma maneira. Os artistas, os escritores, os poetas são o espelho daquilo que nós somos, mas fazendo você ver ainda a beleza da vida, apesar da sua desgraça. A arte existe na gente desde os primórdios. Os homens desenhavam nas cavernas
os mamutes lá que eles caçavam. Então, o homem precisa desse retrato. A arte é um retrato, é uma necessidade. E ela é uma necessidade, um direito. Isso que eu falo, as pessoas têm que entender que ir ao teatro, ir ao cinema, ler, ouvir boa música, faz de você uma pessoa melhor, porque você, no mínimo, vai ter mais compreensão da imperfeição humana, que é o nosso ingrediente. Somos imperfeitos, temos eternos dilemas. Desde Shakespeare estamos aí falando de ciúme, desde das tragédias gregas estamos falando de irmãos ingratos, mães que abandonam filhos, pais que abandonam a família. Isso são eternos dilemas, né, da humanidade. E quando você vê isso retratado na arte, você reconhece. Os Estados Unidos sacaram que o cinema é a sua maior arma. Por causa do cinema estadunidense, os Estados Unidos são a potência que são, porque eles entenderam que o cinema é uma arma para você fortalecer uma nação. O que eu sei do Irã é pelos filmes iranianos que eu vi. O que eu sei da China, nunca fui para a China, é dos filmes chineses que eu vi. A gente agora vai saber da Barra da Lagoa, né? As pessoas vão querer não só visitar a Barra da Lagoa, mas entender mais da Barra da Lagoa através de um filme. Você põe a importância de um filme para uma nação que tem cinema, é uma nação forte, porque o cinema é o maior veículo para o mundo. Não precisa mandar ninguém, manda seu filme e vão te conhecer. Um filme que roda o mundo viu Ainda Estou Aqui. Eu estava numa cidadezinha desse tamanho da Itália, quando eu vi, estava lá no cinema, Ainda Estou Aqui. Alguém lá vai ter a noção do que aconteceu com a gente na ditadura militar, que é uma história que a gente não conta nem pra gente mesmo, né? E que é uma história que nos foi sonegada pelos nossos pares e que faria a gente se entender muito melhor como nação, inclusive para não repetir. No livro Os Restantes, a Ana Catarina, ela revisita o seu passado, inclusive para se melhorar, para ser melhor daqui por diante. A gente precisa fazer o inventário da nossa memória para seguir melhor daqui para diante. Deixa eu até te perguntar uma curiosidade, que o livro, objeto, ele tem um papel central no filme, né? É tão lindo. Tu tens essa relação também, ou tu lê ali no Kindle, ou tu gosta do cheiro de papel? Eu gosto do cheiro de papel. Meus livros são Deus, não deixo ninguém, não divido com ninguém, não empresto livro, porque meus livros são todos riscados. Se alguém pegar um livro meu para ler, ela vai saber de mim, porque ela vai ver ali o que eu risquei. Então, é muito íntimo. Então, meu livro é riscado, meu livro agora é riscado e escrito também. Então, eu aprendo muito com os meus livros. E uma coisa deliciosa que é para mim é, de vez em quando, eu pegar um livro ali na estante, eu tenho perto de mim os livros que eu li, para eu pegar, de vez em quando, abrir e ver o que eu grifei. Uma falinha que eu grifei e que me ilumina, assim, num dia. Isso me lembra muito um filme que eu vi ontem, assim, sabe? E é isso, que são livros pessoas, como a Márcia escreveu tão lindamente. Lindo, ela fala, lindo, eu estou querendo lindo, te devolver, não o livro que você me deu, mas o livro que é uma pessoa para mim, eu estou te dando um pedaço de mim, né? Ela fala para a amiga, eu queria que você ficasse com um pedaço de mim. E ali naquela cena Nossa, onde aqui, você... Tá vendo, eu me arrepiei aqui. Agora, falando isso, eu me arrepiei. E quando eu me arrepio, eu fico tão feliz. Porque eu acho que arrepio é um negócio que nenhum ator dá conta. A gente não consegue se arrepiar em cena, né? A gente não consegue ficar vermelha, corar. E eu sou uma pessoa que ainda me arrepio e coro. E isso, inteligência artificial nenhuma vai dar conta. E Denise, eu queria aproveitar, a gente está com o nosso tempinho um pouquinho curtinho, senão eu ia adorar passar ali, né? Eu falo muito. Esse tempo aqui. Não, mas é ótimo, a gente precisa falar mesmo. E quando a gente fala sobre solo, quando a gente fala de onde a gente veio, a gente está falando do teatro. A gente está falando assim um pouco adiante assim sobre Martins Pena. E eu queria saber assim qual que foi a contribuição assim desse espaço na tua vida. E eu percebo assim que muitos dos seus trabalhos é contar histórias assim. Eu te vi aqui em Florianópolis há um ano atrás, se eu não me engano, um ano e pouquinho. Eu de você ali onde você contou diversas histórias e aquilo foi atravessador. Assim como você falou, essa história não está acontecendo só comigo. O Eu de Você é um marco na minha vida, né? Uma experiência mais linda da minha vida no teatro que mudou talvez a minha forma de fazer teatro.
Mas a Martins Pena, eu estando aqui numa escola pública de teatro, numa universidade pública, eu queria falar para vocês e para quem eu puder falar a importância que foi o ensino público na minha vida. Eu sou uma pessoa que a minha mãe nunca pagou um centavo pela minha educação. Também eu não poderia ser uma atriz se eu tivesse que pagar pela Cal ou pelo Tablado, que eram escolas que profissionalizavam. Eu fiz a prova para Martins Pena e o que me fez ser atriz foi que eu passei numa prova que era muito difícil, passar 350 inscritos para 15 vagas. E eu falei, então eu tenho que fazer esse negócio. Eu queria, mas não é que eu não quisesse. Eu duvidava que eu, uma menina do Lins de Vasconcelos, que é um subúrbio do Rio, pudesse ser atriz. Não tinha nenhum. Minha mãe é professora, meu pai contador. Não tinha nenhum artista na minha família. Eu achava que artistas eram artistas e não viravam artistas. E eu vi isso acontecer comigo. E isso foi realmente muito importante para mim, assim, foi muito... A Martins Pena, que é um lugar que a gente até hoje luta por aquela escola, todas as vezes que eu vou para o Rio com uma peça, eu vou lá fazer um bate-papo e lutar pela escola de novo, faço todas as campanhas, porque aquela escola está sempre precisando de pessoas que resistam ali, que tenham a resistência de... Você entra ali, você não faz só uma escola de ator, mas você faz uma escola de resistência, de luta. Denise, obrigada, assim, primeiro agradecer essa existência sua, que é gigantesca, assim, e uma vida longa, seu trabalho, a você, e volta pra Floripa. Karine. Eu preciso voltar pra cá pra passear, Ai, Karine, por favor! porque eu só venho trabalhar e eu fico correndo, assim, não aproveito essa coisa maravilhosa que é a Floripa. A Deia falou assim, não, tem que beber uma cerveja com a Denise. Tem que beber uma cerveja comigo. Tem que beber, ela falou que adorou filmar com você, ela é minha professora de teatro aqui, né, que é a sua companheira. Sim, maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, Denise, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.